Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Preciso lhe contar algo que observei ao longo de todas estas décadas trabalhando com relacionamentos e comportamento humano. Se você ainda está chamando seu homem de baby, honey, boo ou todos aqueles nomes fofinhos, você está sendo muito segura. Vejo isso constantemente nos consultórios, nos livros que leio, nas histórias que ouço. Toda mulher tem um repertório de nomes carinhosos. Mas o que descobri, através da minha prática clínica com milhares de pessoas, é que quando você quer que um homem realmente a lembre, que se mantenha leal e comece a construir um futuro com você, você precisa falar diretamente com o que o move por dentro. A ilusão das palavras genéricas. Ouve bem, essas palavras parecem pequenas, mas são enormes. Você sai por aí chamando cada homem de baby, honey, sweetheart, como se isso fosse significar algo especial, mas a verdade que descobri na minha prática é esta: essas palavras perderam o peso. Elas foram passadas adiante como doces em uma festa dominical. Toda mulher as diz. A garçonete do restaurante, a mulher no supermercado, até sua tia quando vê o carteiro. Oi, baby. Oi, honey. E sabe o que acontece? Perdem valor. É como entregar um elogio que você deu a 100 outras pessoas. Não faz ele se sentir visto, faz ele se sentir como um número. Transformamos essas palavras em ruído de fundo. Não há nada de errado com um nome carinhoso aqui e ali. Mas se isso é tudo que você tem, se essa é toda a sua linguagem de amor, então está perdendo. Os homens não querem ser bajulados, eles querem ser escolhidos, e escolher alguém não soa como oi, baby. Escolher soa intencional, soa pessoal, soa como você tirou um tempo e realmente pensou sobre quem ele é, o que ele está fazendo e como se sente sobre isso. E é isso que a maioria das mulheres estraga. Acham que os homens se apaixonam pela forma como você diz o nome deles, ou como você fica em um vestido, ou quão suave é sua voz. Tudo bem, mas não é isso que mantém um homem. O que mantém um homem é a sensação de que você o vê de forma diferente. Quando ele entra no seu espaço, ele não é apenas um cara com quem você está trocando mensagens. É o escolhido, é o homem que você separou da multidão. É isso que o faz ficar, o peso da superficialidade. Quando você o chama de baby e honey, sim, é doce, soa amoroso, mas aqui está a verdade que testemunhei em meus consultórios. É superficial, não toca a alma dele. Isso é apenas o que vemos na superfície, o que todos conseguem fazer. Mas estar verdadeiramente visto é algo completamente diferente. Sabe por quê? Porque as 3 últimas mulheres com quem ele se relacionou provavelmente disseram a mesma coisa. Não é único, não o desafia, não o eleva. Essas palavras foram tão repetidas que perderam qualquer poder transformador que pudessem ter tido. Aqueles termos genéricos são como tocar música em volume baixo. Você os repete o suficiente e ele para de ouvi-los. E é quando ele começa a se afastar, é quando ele começa a pensar: será que sou apenas mais um corpo na sua rotina? Eu vi isso centenas de vezes nos consultórios. Homens que se afastam não porque a mulher não o ama, mas porque não se sente especial, único, verdadeiramente eleito. Talvez você não queira dizer assim, mas é como soa. Porque quando as palavras são comuns demais, deixam de ser especiais. Homens são simples, mas não são tolos. Eles sabem quando uma palavra vem do coração e quando é apenas parte do roteiro. Existe uma inteligência emocional em todo homem que reconhece autenticidade versus performance, conexão versus conveniência. E deixe-me te contar, quando uma mulher sai daquele roteiro, quando ela abandona o ato de baby e honey e fala diretamente para o valor dele, ele sente. Toda a energia dela muda, o tom muda, a intencionalidade fica clara
e isso é irresistível. Você já viu um homem ficar quieto após um elogio? Não porque é tímido, mas porque tocou profundo. Isso é do que estou falando. É o silêncio da revelação. É o momento em que ele percebe que foi realmente visto. A segurança emocional que ninguém menciona. Deixe-me ser clara sobre algo que descobri repetidamente na minha prática. A maioria das mulheres pensa que os homens estão aqui procurando elogio, atenção e muito mais conversa doce. Como se um homem fosse ser leal apenas porque você o chama de baby toda noite e envia emojis de coração durante o dia. Que engano! Não, é assim que funciona. Você pode adulá-lo o dia todo, mas se não o fizer sentir seguro, emocionalmente seguro, ele vai procurar essa segurança em outro lugar. Não porque quer trair, não porque é infiel, mas porque é humano. A segurança emocional é uma necessidade básica tão fundamental quanto qualquer outra, e quando não é satisfeita, as pessoas buscam satisfazê-la em qualquer lugar que possam encontrá-la. E homens anseiam por segurança emocional mais ainda do que por elogios. Descobri isso nos consultórios, em pesquisas, em conversas com milhares de homens que se abrem sobre suas experiências. Quando um homem se sente emocionalmente seguro com uma mulher, algo mágico acontece. Ele relaxa, ele respira. Vejo homens carregar peso nas costas todos os dias, pressão do trabalho, da família, das expectativas, do próprio passado. E no mundo, na maioria das vezes, homens não conseguem baixar a guarda. Precisam ser fortes, precisam fingir que tem tudo sob controle. É exaustivo. Mas quando ele vem para você, para casa, é quando ele quer respirar. É quando quer tirar o escudo e simplesmente ser um homem, não um guerreiro, não um provedor, apenas um homem com medos, dúvidas, vulnerabilidades. E ele não vai fazer isso por alguém que apenas joga palavras bonitinhas. Ele precisa de uma mulher que fale para a alma dele. Eu sei o que você está pensando, mas eu lhe digo que o amo, eu digo que ele é bonito, eu digo que é forte. Tudo bem, essas coisas importam, mas você já lhe diz, eu respeito você? Você já deixa claro que ele é seguro com você? Que pode mostrar seus defeitos e você não o julgará? Que pode falhar e você ainda o verá como valioso? Porque é isso que faz um homem ficar. É isso que faz um homem lhe dar a versão dele que ninguém mais consegue. Você pode chamá-lo de honey o quanto quiser, mas se toda vez que ele se abre você critica, julga ou faz cara feia, então todas aquelas palavras doces não significam nada. Elas se tornam vazias. Ele ouve baby nos seus lábios, mas sente distância na sua energia. É por isso que alguns homens se fecham. É por isso que alguns param de falar. Não se sentem seguros, acham que precisam manter uma imagem mesmo com você. E se isso é o que ele sente com você, não há ninguém em quem ele possa realmente confiar. E isso não é um relacionamento, isso é uma performance. E homens não vão dedicar suas vidas a uma performance. O poder das palavras verdadeiras. Deixe-me contar a você algo. Quando um homem se sente emocionalmente seguro, você desbloqueia um nível completamente diferente de amor. Não é o tipo de amor que você vê em filmes ou lê em romances. É algo mais profundo, mais duradouro, mais transformador. Você consegue um homem que ouve mais, compartilha mais, fica mais perto. Ele para de correr, começa a construir. Mas essa segurança não vem de adulação, não vem de apelidos carinhosos, vem de como você o vê, como você responde quando ele está em baixa, quando falha, quando duvida de si mesmo. Essas são as verdadeiras provas do seu amor. Se nesses momentos você diz, eu respeito você, não porque ele é perfeito, mas porque ele tenta, meu Deus, isso é poderoso, é revolucionário, é a coisa que ele precisa ouvir mais do que qualquer elogio superficial sobre sua aparência. É por isso que eu respeito você, toca diferente. Porque em um mundo que constantemente questiona ele, que o desafia, que exige mais, quando a mulher que ama o olha e fala sobre seu valor, não por seus sucessos, mas por seu caráter, por seus esforços, por quem ele é,
Ele se sente capaz de conquistar qualquer coisa, como se não precisasse usar armadura ao seu redor. E é quando ele começa a protegê-la com tudo que tem, porque você se tornou o seu lugar de paz, o único lugar onde ele pode ser completamente ele mesmo. Um homem nunca esquecerá a mulher que o fez se sentir seguro quando o mundo não fez. Ele vai lhe dar lealdade, seu coração, seu futuro. Isso é o que a segurança emocional cria. Não drama, não confusão, mas uma ligação profunda e real. E essa ligação é construída com palavras que realmente significam algo. Não frases recicladas que não combinam com como você o trata. Tem que haver consistência entre o que você diz e como você age. Quer ganhar o coração de um homem para sempre? Pare de lhe dizer o que ele já ouve de todos. Não diga que ele é sexy. Todo mundo pode dizer isso. Diga que é seguro. Diga que é o suficiente. Diga que você vê quanto ele se esforça, mesmo quando o mundo não vê. É assim que você fala amor de uma forma que ele nunca esquecerá. A diferença entre desejo e lealdade. Todos sempre falam sobre como atrair um homem, como chamar sua atenção, como fazê-lo querer você. Livrarias inteiras são preenchidas com esse tipo de conselho. Mas a verdade é esta: fazer um homem querer você e fazer um homem ficar com você são duas coisas completamente diferentes. Uma é fácil, a outra é uma arte que poucas mulheres dominam. Desejo é fácil, desejo é barato. Qualquer pessoa pode desencadeá-lo com um olhar, um vestido justo, algumas palavras de flerte. A química funciona dessa forma, mas lealdade, essa é uma linguagem completamente diferente. Não vem de chamá-lo de baby ou honey. Não vem de piscar os olhos ou rir forçadamente de suas piadas. A lealdade é desbloqueada quando um homem ouve algo mais profundo, algo que conecta com o espírito dele, não apenas seus sentidos. Deixe-me decompor para você. Todo homem, por mais duro que fale, quer ser compreendido, quer ser aceito por quem realmente é, não por quem ele finge ser. Ele não apenas quer ser desejado, ele quer ser apreciado por sua humanidade. Um homem é cercado por pessoas que querem algo dele. Seu chefe quer seu trabalho, sua família quer seu apoio, seus amigos querem seu tempo, mas quando ele encontra uma mulher que não quer nada dele, que apenas quer estar com ele, que não o avalia por sua utilidade, mas por seu ser, é quando começa a vê-la de forma diferente. É quando começa a pensar nela de um jeito para sempre. Quando você o chama de baby ou honey, sim, é bonitinho. Parece legal, mas não me toca nada nele, porque ele provavelmente ouviu tudo isso antes, de mulheres com quem se relacionou, de amigas, de pessoas que não ficaram. Virou uma fórmula genérica. Mas as palavras que ficam no coração de um homem são as palavras que reconhecem quem ele realmente é, não quem ele aparenta ser. É por isso que quando uma mulher diz, eu respeito você, ele fica em pânico bom. Não é desejo, é legado, não é sobre o momento, é sobre significado e permanência. Essas três palavras carregam algo que nenhum apelido jamais poderia. Respeito é a base da lealdade. Um homem fica onde se sente respeitado, onde se sente visto em sua totalidade. Se compromete com a mulher que vê o valor nele, mesmo quando ele ainda está descobrindo quem é. Ele luta pela que não apenas vê a superfície, mas honra o homem por trás do esforço. Esse tipo de conexão é raro, é inesquecível. Desejo desvanece, respeito constrói. E quando um homem se sente desejado e respeitado simultaneamente, ele não vai a lugar nenhum. A verdade sobre sedução versus conexão. O maior erro que a maioria das mulheres comete é pensar que precisam seduzir um homem para mantê-lo, achando que se parecerem bem o suficiente, falarem de forma doce o suficiente, o tocarem certo, ele fica. Essa é uma crença que vem de séculos de condicionamento sobre o que significa ser mulher. Mas aqui está o que muita gente não entende. Sedução pode chamar sua atenção, mas conexão é o que prende seu coração.
Você pode ter a roupa mais fina, estar brilhando como US$ 1 milhão, estar radiante de beleza e ainda assim perder seu interesse após uma semana, porque homens de verdade não ficam pelo corpo, eles ficam pela ligação. A atração física desvanece, a conexão intelectual, emocional e espiritual permanece. Agora, não estou dizendo que a atração não importa. Um homem ainda é um homem. Ele nota como você se carrega, como você cheira, como fala, como se move pelo mundo. Isso importa. Mas o tipo de homem que merece seu tempo, o homem que está pronto para um relacionamento real, ele não está procurando por alguém que possa apenas ligá-lo. Ele está procurando por alguém que possa sintonizar com ele. Alguém que o compreenda, o sinta, se conecte com ele além da superfície. E você não constrói essa conexão apenas com flerte ou palavras bonitinhas. Você constrói falando para a parte dele que ninguém mais vê, para suas lutas, para suas esperanças, para a parte dele que é real. É por isso que chamá-lo de baby ou honey o tempo todo não faz o que você pensa que faz. Você acha que está sendo doce, amorosa, mas para ele é genérico, é seguro, é vazio. Soa como algo que você poderia ter dito para qualquer homem antes dele. Não lhe diz nada sobre como você se sente ou o que ele significa para você especificamente. Não cria uma faísca de reconhecimento. Não cria uma memória indelével e definitivamente não cria uma conexão profunda. Mas sabe o que faz? Dizer: eu respeito você. Não porque ele é perfeito, não porque fez algo extraordinário, mas porque você realmente o vê. Quando você diz essas palavras, você está dizendo a um homem: eu valoro o seu esforço, eu aprecio quem você é genuinamente, eu vejo a forma como você tenta, mesmo quando ninguém mais está olhando. É então que você quebra o ruído de todas as outras mulheres. É quando você para de ser um de muitos e se torna a que ele lembra, a que o muda. Uma conexão real é construída quando um homem se sente emocionalmente seguro, mentalmente compreendido e espiritualmente aceito. Nada menos do que isso. Não vem de mostrar pele ou maquiagem elaborada, não vem de dar elogios a cada 5 minutos sobre sua aparência, vem de dar-lhe espaço para ser vulnerável, ser verdadeiro, ser humano em toda a sua complexidade. Quando ele se sente como se pudesse tirar a máscara ao seu redor, é quando começa a pensar no futuro, porque ele não quer perder a única pessoa que não precisa se apresentar. Todo homem esteve com alguém que sabia como seduzi-lo, mas nem todo homem conheceu uma mulher que sabia como vê-lo. E uma vez que ele sente essa diferença, uma vez que ele experimenta ser verdadeiramente visto e aceito, muda tudo. Muda como ele fala com você, como o prioriza, como se apresenta para você. Você se torna sua prioridade porque você é seu refúgio. É então que ele começa a escolhê-la, em vez de tentação. É quando começa a investir seu tempo, sua energia, seu coração, em vez de apenas jogar com a relação, porque não quer perder a paz que você traz. E o craziest part? Leva apenas 3 palavras para começar essa mudança. Não eu te amo, não você é bonito, apenas eu respeito você. Essa é a chave. Esse é o momento em que um homem se sente como se você não estivesse apenas apaixonada por sua imagem ou seu corpo. Você está sincronizada com sua identidade, seu caráter, seu ser. Esse tipo de conexão não vem de desejo físico, vem de estar presente, de ser honesto, de ser real. Então pare de pensar que tem que vencer um homem com seu corpo ou charme. Pare de pensar que precisa continuar se arrumando ou bajulando-o para ficar. Se for tudo sedução e sem conexão, ele vai escapar. Mas se for conexão real, ele vai se agarrar a isso como uma âncora. Vai lutar por isso, porque ele sabe bem no fundo que é raro, que é impagável. E é o tipo de mulher que ele nunca quer perder. A escolha versus o amor. Você já parou para pensar por que um homem pode estar com uma mulher por meses, talvez até anos, e ainda assim não se sentir verdadeiramente comprometido? Você lhe dá atenção constantemente, você lhe dá amor, você o chama de baby, honey, boo, todas aquelas coisas doces,
mas algo ainda falta. Ele está lá, mas não está totalmente presente, não está totalmente investido. Você sente isso? Ele está parcialmente presente. Está fisicamente com você, mas emocionalmente em outro lugar. Seus olhos estão com você, mas seu coração está em outro lugar. E você não consegue descobrir o que está fazendo errado. Você está sendo afetuosa, está se apresentando, está tentando. Então, qual é o problema? A verdade é, homens não querem apenas ser amados, eles querem ser escolhidos, e há uma grande diferença entre os dois. Um homem pode se sentir amado por muitas pessoas. Sua mãe o ama, seus amigos o amam, seu cachorro o ama. Mas quando um homem se sente escolhido, quando sente que você o escolheu dentre todas as outras pessoas no mundo, isso toca diferente, é mais profundo. É quando ele sabe que não está apenas preenchendo um espaço na sua vida, você realmente o quer por quem ele é. E a coisa triste é que muitas mulheres nunca deixam seu homem sentir isso. O tratam como se fosse um de muitos, como se pudesse ser substituído se as coisas não derem certo, como se ele fosse uma opção e não a escolha. Essa energia, essa atitude não faz um homem ficar. Homens sentem quando não são verdadeiramente escolhidos. Quando um homem se sente escolhido, é quando a mudança acontece. É quando ele começa a investir porque agora entende que é especial. É quando abre a boca porque agora não se sente como apenas um parceiro, se sente como uma prioridade, como a escolha. Você começa a vê-lo por mais do que ele lhe dá financeiramente ou fisicamente. Você começa a reconhecer quem é quando não está tentando impressionar ninguém, quando está apenas sendo ele mesmo. E esse tipo de reconhecimento, isso é o que um homem deseja mais do que qualquer outra coisa. Isso o separa de todos os outros na vida dele, a verdade final. Após décadas observando relacionamentos, padrões, dinâmicas entre homens e mulheres, a verdade que permanece constante é esta: a chave real não está em ser mais bonita, mais sexy ou mais acessível. A chave está em ser inesquecível. E você se torna inesquecível quando fala com o que absolutamente todos os outros ignoram. Fale sobre a luta dele. Fale sobre sua força real, não apenas física. Fale sobre o homem embaixo da máscara que ele usa para o mundo. Quando você diz a um homem, eu respeito você, o que você está realmente dizendo é, eu o vejo completamente, eu acredito em você, você é mais que o suficiente, você é tudo. Esse tipo de afirmação profunda reprograma o pensamento de um homem, faz ele se sentar direito, faz ele reavalia tudo, faz ele perceber em seu âmago, não estou arriscando isso, não estou saindo daqui, porque homens não querem perder a única pessoa que lhes dá paz em um mundo que é constantemente barulhento, exigente e questionador. Essa mulher se torna seu lar, seu porto seguro. E a coisa é, não precisa nem de um discurso inteiro, nenhuma performance elaborada. Apenas 3 palavras ditas com o coração genuíno. Não em um texto apressado, não como piada ou sarcasmo, não porque ele conseguiu uma promoção ou atingiu um marco que você estava esperando, mas apenas porque você realmente o vê naquele momento. É isso que dispara a lealdade real. Todo homem pode encontrar desejo sexual. Isso é fácil em um mundo saturado de estímulo, mas o homem que encontra lealdade, o homem que encontra uma mulher que realmente o respeita e o vê, ele não deixa isso ir, ele não arriscaria perder isso. Então não desperdice seu tempo valioso chamando-o do que toda outra mulher já tem dito a ele. Diga o que a maioria nunca terá coragem de dizer. Deixe suas palavras reais e verdadeiras serem a razão pela qual ele fica. Não apenas a razão pela qual aparece nos primeiros meses, mas a razão pela qual ele constrói uma vida com você. Porque uma vez que um homem sabe com certeza que você o respeita, não por lo que ele tem ou consegue, mas profundamente por quem ele é como pessoa, acredite em mim, ele é completamente seu, para sempre.
Isso é o que aprendi, observei e validei após décadas na psiquiatria, psicoterapia e no convívio com milhares de pessoas. Não é sobre aparência, não é sobre sedução ou performance. É sobre ser vista como alguém que compreende verdadeiramente a alma dele, seus medos, suas esperanças, sua humanidade. E quando uma mulher descobre isso e age a partir dessa verdade, absolutamente tudo muda.